O manuscrito que se segue foi retirado de uma única fonte, armazenada na abadia de Windsor. É importante verificar a autoria de O Lamento de Fafnir. O livro em que está contido também incluía um bestiário e vários contos de caça a monstros. Se for autêntico, o lamento escrito em Skald deve ter sido copiado e recopiado muitas vezes ao longo de seus 10.000 anos de história, potencialmente introduzindo erros de copistas. A tradução foi ainda mais complicada, quando o incêndio irrompeu na abadia séculos atrás. Um bibliotecário anônimo salvou o livro, mas não antes que o manuscrito fosse chamuscado ao longo de uma borda. Os danos não foram extensivos, mas suficientes para tornar muitas passagens difíceis de ler e algumas frases totalmente indecifráveis. A edição apresentada aqui representa os melhores esforços da equipe da Abadia de traduzir esta obra. Então, fresco do primeiro mundo eu vi Fafnir, carregado e brandindo os ovos da minha prole, ousadamente eu tomara o sangue do meu irmão, e o preço minha penitência era o caminho do exílio. Agora sobre Golarion eu olhava, avidamente, pois a glória e o ouro eram meus para conquistar, das montanhas onde os homens cavalgavam mamutes. Ao oceano Obare, nenhum poderia se opor a mim. Guerreiros e pretendentes a reis, ambos gemendo de dor, iam para meu estômago. Eu estava certo de que Fafnir era o mais feroz, o primeiro entre os inimigos agora e para sempre. Aquilo era uma boa matança. Mas farto do medo dos tolos, esqueci o futuro incerto da roda da fortuna. Pois embora a vida de um Linorme seja longa e o tempo nos endureça como uma árvore de carvalho, nenhum rei ou regente é permitido reinar, por mais tempo do que a lei cruel do destino permite. Sua força não importa, é o que quero dizer. Quando você olha para um Deus e compreende que a era dourada de sua glória se foi, atente para minha história e siga a sabedoria que eu conquistei. Ouça o lamento do primeiro Linorme. Milênios atrás, pela medida mortal, vilões velados buscando vingança, invocaram a pedra estelada às profundezas do espaço, mas a Kavna de Aslant, noiva de Amasnen, fez um magnífico escudo da lua. Ela despedaçou a pedra estelar em fragmentos, e algumas almas foram poupadas. Mas a glória de Golarion antigo se foi, e os homens tornaram-se covardes, agachando-se em cavernas. Nesse ar apocalíptico eu ascendi, para testemunhar que maravilhas restavam no mundo. Eu viajei para o sul, tomando as estradas dos cisnes, e tudo que meus olhos viam era vazio, menos pessoas do que você tem dedos. Viviam naquela terra desolada e solitária. Mas à medida que me aproximava dos antípodas pelo ar, sobreviventes valentes começaram a ser vistos, abrigando-se às sombras do escudo Muang. Aqui estavam heróis que o Linorm poderia caçar. Eu desci, faminto pelo jantar. As árvores eram tochas imponentes, brilhando abaixo de mim, sua luz ofuscante. Sob aquele dossel em chamas estavam parentes indefesos, homens mortais e elfos Mualijai, pegos em uma queimada bárbara. O tempo os havia ensinado o significado de horror, pois um dragão terrível havia escolhido hoje para descer e lidar com a devastação. Mas o medo que os preenchia não era por Fafnir. E meu sangue fervia enquanto me perguntava que bastardo tinha a habilidade e a coragem de roubar a minha matança. Então aproximei-me do terrível Dahak, dono da morte e da desolação. Então o pai dos Linormes sentiu medo, pois a Era das Cinzas havia chegado. Sombrio era o dia em que vi Dahak pela primeira vez, banqueteando-se dos tolos que gritavam enquanto fugiam. Feitiços e lanças ele destruiu por esporte. Escudos se partiram, eles morreram em vergonha. Lâminas que o feriam por seu sangue derreteram como névoa, como gelo em um prado. Uma donzela Mualijai levantou sua voz à lamentação, e o ganancioso pausou, absorvido pela dor dela. Ela cantou de séculos cheio de tristeza, como os sobreviventes da Pedra Estelar se tornaram alimento para o abate. Mas o monstro não foi comovido por sua música, o céu engoliu a fumaça. Muitas são as mortes que os aventureiros descobrem quando ousam descer nas profundezas. Um ponto venenoso no fundo de um poço, ou seus corpos consumidos por um cubo gelatinoso, ou reduzidos a pó
desintegrados, ou pelo alcance implacável da podridão de uma múmia, sua força sugada enquanto são transformados em pedra pelo olhar súbito das cobras de uma medusa, ou dilacerados por um minotauro perdido em um labirinto, ou esventrados por um urso com testa de coruja. Mas eis que essa ladainha agora deve ser alongada, expandido os exemplos de insanguinação, pois aventureiros de masmorras têm novas maneiras de morrer, pegos e cortados pelas garras do deus dragão, ou pela sua mordida enviados ao grande além. Um golpe de sua cauda os espalha tropeçando, derrotados pelo impacto de suas asas de morcegos, e finalmente chamas quentes como uma fornalha, furiosamente brilhantes saem dele. Os tolos apavorados, pegos por aquele fogo, são gritos no instante, são fritos no instante por aquela perigosa torrente. Lamentem pelo Linorme que se gabou pela última vez. Longa é sua vida, mas breve seu legado. Rebaixado e envergonhado por Darraca ofuscado, para cavernas nas rochas Fafnir rastejará. Daquela escuridão não ousarei emergir. A luminosidade do dia sobre o pai dos Linormes não mais brilhará, e minhas escamas brilhantes serão a partir de agora ocultas por minha arrogância. Viajantes em minha teia serão bem-vindos, enquanto quebro meu jejum em sua frágil morada de ossos, mas nunca mais ao meio-dia ou à noite caçarei heróis como era meu hábito. Fafnir também é chamado de o pai de todos os Linormes. Ele habita sua caverna no centro-norte da floresta Grungir, nas terras dos reis Linorme. Dizem que ele é o mais antigo e poderoso de todos os Linormes. A lenda afirma que quem matar Fafnir e retornar com sua cabeça unirá todos os reinos Linorme sobre um único domínio. Fafnir é o maior Linorme de Golarion, medindo cerca de 60 pés de comprimento e pesando mais de 10 toneladas. Seu habitat é marcado pelas árvores, água e ar ao redor de sua caverna sendo corrompidos, envenenados por sua maldade. Muitos Linormes do túmulo servem como uma espécie de guarda-costas, vivendo ali, assim como os fantasmas mortos-vivos e whites daqueles que tentaram matar Fafnir. Alguns desses mortos-vivos ainda se lembram de sua maldade e de suas armas mágicas, e podem conceder passagem segura àqueles que conseguirem ganhar seu favor. Embora a maioria simplesmente mate qualquer criatura viva, a cada geração seus descendentes se aventuram na floresta para recuperar artefatos de família. A caverna de Fafnir pode ser identificada por um fétido mau cheiro, um campo de ossos e numerosos ovos de Linorme não chocados. Jovens Linormes rastejam na lama logo na entrada da caverna, e às vezes são caçados por invasores Ulfen, que buscam abatê-los antes que Fafnir acorde. Numerosas criaturas subterrâneas vivem nas profundezas da caverna, sendo tratadas como meros insetos pelo grande Fafnir. Fafnir alega ter matado 3 dos anciões feéricos e, em seguida, atravessado do primeiro mundo até Golarion, sendo o primeiro Linorme a fazê-lo. Ele lembra-se da chegada do próprio Darrak a Golarion e lutou ao lado dos Serpentfolks dos Secamins durante suas guerras contra o crescente Império Aslante. Em menos 6.328 AR, o pai dos Linormes chegaria a se tornar conselheiro de Chandrgul, o Senhor Único do Orgulho. Nenhuma dessas histórias, porém, é confirmada. Alguns scouts dizem que Fafnir foi forçado a fugir do primeiro mundo por poderes ainda maiores. Segundo um relato, Fafnir teria conseguido seduzir Claiminora, a quinta parceira de Radagan, o suposto pai de todos os dragões e Linormes também, um dos anciões feéricos do primeiro mundo. Ele nunca teria descoberto que os ovos que sua parceira colocou não eram seus, e enquanto Radagan dormia, Fafnir pegou seus filhos e fugiu. Em outro relato, Fafnir recrutou um exército para derrubar os mais antigos, prometendo que sem a opressão deles, seus servos poderiam moldar o primeiro mundo como quisessem. No entanto, o pai dos Linormes era fraco demais para lutar contra os anciões sozinho, e só conseguiu escapar sacrificando seu exército. No tesouro de Fafnir está uma fortuna incontável, juntada desde a Era das Trevas, desde que ele vaga por Golarion. Entre seus tesouros está Ridil, uma antiga arma matadora de dragões que o Linorme possui, mas justamente teme, e a mantém escondida sobre seu gigantesco corpo.